Aqui estamos juntos mais uma vez para darmos sequência do estudo do livro A Segunda Morte. Haverá uma segunda morte? Esse livro foi escrito por Rafael Américo Ranieri e orientado pelos espíritos André Luiz e Altino. Sobre as faixas dos pensamentos da Terra. Libramo-nos, ou seja, pairando silenciosos sobre as nuvens terrestres, como três pássaros irradios da manhã luminosa, tudo era belo na calma do dia. O amanhecer parecia uma saudação sublime de Deus. Notei que alguns espíritos mais elevados singravam os céus por ali. Não nos percebiam, porque as irradiações de Apolônio e Platão nos ocultavam de seus olhos ainda luminosos. Penetramos numa zona onde a quantidade de pensamentos era enorme e as corolas menores e às vezes minúsculas em número maior, semelhante a cachos de rosas ou mini-rosas aglutinadas. Platão voltou a conversar sobre o assunto anterior, sentindo naturalmente minhas indagações íntimas. Disse assim: Falo-lhe, como pode perceber, numa linguagem que você possa entender, porque se falássemos em grego, seria mais difícil para você transmitir aos homens lá da Terra, ou seja, para a humanidade. Para lhe dar uma ideia bem simples, vamos materializar. Numa certa fase bem material do pensamento, explicaríamos: uma força ou energia interior é a vibração inicial dessa fase, porque na realidade ele vem de um passado mais distante, com características e processos mais profundos e sutis que nem a humanidade nem a ciência mais avançada dos homens, ou seja, da humanidade, nessa época, não identificariam nem compreenderiam, por estar muito além das conquistas da descoberta das últimas divisões da matéria que a humanidade já conhece. Meus amigos, interferindo eu no texto, é como se a gente quisesse explicar para um silvícola como é que funciona um motor a combustão, ou como funciona um avião a jato. Essa pessoa não tem como entender isso, porque ela não tem os conhecimentos mínimos. A mesma coisa, a espiritualidade não pode nos explicar muita coisa, porque nós não temos o passo que falta para esse entendimento, certo? Continuando. Mas tomando isso como ponto de partida e já conhecido ou admitido, partiremos daí e poderemos dizer: uma força ou energia configura e projeta a imagem que é o pensamento, isto é, uma energia da mesma forma que a eletricidade corre através do tungstênio e ilumina a lâmpada. As diversas formas de lâmpada seriam apenas para simbolizar as formas dos pensamentos, mas esses pensamentos se revestiriam das palavras da língua ou do idioma anteriormente gravada nos veículos governados pela memória integral do espírito. No caso, substância numa gravação, ou melhor, no caso, substanciada numa gravação, como um disco de computador. E essa linguagem gravada pode ser o inglês, o francês, o hindu, o hebraico, o português. Na verdade, na fase em que vemos o pensamento inicial, onde partimos para o nosso estudo, é sempre imagem. Veja, nas civilizações antigas do mundo, a linguagem é gravada por meio de figuras, símbolos de animais, índios ou criaturas humanas, ou seres humanos, isto é, aquilo que rodeava a própria humanidade. Ele está se referindo à linguagem do Egito. São desenhinhos, figurinhas. Como é que é a transmissão da linguagem para as pessoas que têm deficiência auditiva? Os intérpretes, os sinais que eles fazem com as mãos, simbolizam ideias completas, não as palavras. Eventualmente, essas pessoas escrevem letras e falam uma palavra, mas de modo geral, um gesto com a mão representa uma palavra ou uma situação inteira. É isso que ele está explicando, que a imagem de pensamento chega como imagem e não como palavras. Por isso que não importa o idioma.
continuando. Aquela velha admiração antiga pelo sábio grego voltou a me dominar. Não, meu filho, para nós de um plano um pouco mais alto, mestre ainda é o Senhor. Nós somos apenas aprendizes e lá todos sabem disso. Foi quando, pedindo licença ao sábio espiritual, Apolônio falou: Calicrates, você entendeu? Com a permissão de Platão, vou repetir o que disse e que entenderá melhor no plano da Terra. Embora Platão já tenha dito de maneira mais simples possível, força que seria como a eletricidade no processo de iluminação. A chama e a luz, que poderia ser já a imagem, sem forma, quase indefinida, e a lâmpada, que representaria a palavra, ou as palavras da língua, do idioma, que a seguir formarão a linguagem. No caso da música, o processo seria o mesmo, e na pintura já chegamos diretamente na imagem. Assim como nos outros processos de manifestação mediúnica, levando-se em conta que tudo nasce de um ponto inicial, que é a vibração, semelhante a uma fonte de água, partindo da mente, que é ainda, para o homem, humanidade, um mecanismo muito complicado e delicado, que provavelmente você nem os seres da Terra entenderiam agora. Platão paternalmente aprovou o esclarecimento de Apolônio e exclamou: Deus seja louvado, Apolônio, eu não explicaria melhor. Nós, descendo, havíamos atingido uma região muito clara, ondulada, onde começavam a surgir algumas criaturas terrestres. Apolônio imediatamente alertou: Tenhamos cuidado agora. São espíritos adiantados, mas que, por estarem fora de nossa missão, não compreenderiam o que estamos falando e, sem querer, nos afastariam de nossos objetivos. Foi quando vi que pensamentos bonitos em forma de flores saltaram de uma cabeça a outra dos espíritos que seguiam em grupo. O que é aquilo? Exclamei empolgado. Parecem luzes flutuantes. Veja melhor, disse Apolônio. Penetram flutuando nas cabeças dos companheiros, cujas mentes os absorvem. Que coisa interessante! Quase gritei. Como pode ser isso? Por lei de afinidade. São espíritos afins, vibram igual, sentem igual. É uma espécie de troca, e esse fato os alimenta espiritualmente. Por isso, os bons, aproximados dos bons, alimentam os bons, e os maus, aproximados dos maus, alimentam os maus. Será sempre importante a aproximação dos espíritos santificados, ou considerados bons, porque nós receberemos alimento superior de que necessitamos e eles recebem vibrações de que precisam para continuar ajudando os que precisam mais. No mundo, lá embaixo, tal como aqui, vivemos de trocas interessantes. Eram tantos os ensinamentos novos que eu recebia que comecei a ficar aturdido. Sentindo a situação interior, Apolônio falou-me com brandura. Você, filho, já está com a mente cansada. Vamos descansar ali. Apontou para uma espécie de oásis que exibia aos meus olhos uma cascata e para lá nos encaminhamos lentamente. Percebi que, na realidade, nós não andávamos no sentido que lhe damos na terra, mas deslizávamos. Raios e radiações e ondas. Continuávamos descendo. Por nós, às vezes, à distância, passavam grupos de espíritos. Naquela zona, quase que somente entidades adiantadas ou elevadas. Mesmo assim, não nos enxergavam, por influência de Platão e Apolônio, que emitiam irradiações e ondas que, de certa forma, ocultavam-nos a visão deles. Observando que a irradiação de Platão, apesar de sua evidente humildade, ofuscava a visão espiritual. Comecei a pensar naquele fato e indaguei do filósofo. Senhor André Luiz se refere ligeiramente a raios, radiações, ondas, mas não nos esclareceu ainda. Poderíamos saber como é nas esferas espirituais se conceituaria isso? O venerável sábio grego olhou-me com carinho e disse: Meu caro Calicrates, perdoe-me. Estou muito distante da Terra há séculos, o que me impossibilita de conhecer de pronto os conhecimentos atuais da humanidade. Enfim,
de estabelecer comparações ou encontrar termos comparativos para ilustrar os nossos conceitos materiais. Como se entende ainda matéria na Terra, embora na realidade matéria, como é entendida hoje, não existe. O que existe são vibrações em determinado grau de evolução, que se diria velocidade. O universo, na verdade, é todo espiritual. Apenas para os homens, para a humanidade, entendessem na fase evolutiva da Terra, diríamos assim. Tudo é espírito, ou seja, espiritual, e a última divisão da chamada, erratamente, matéria, está muito longe de ser a última, como, por exemplo, o vapor para o gelo e a pluma para o ferro. Ou o sonho da realidade. Apolônio poderá ser mais útil a você nas atuais circunstâncias. Apolônio não se fez de rogado e esclareceu. Partindo dos conhecimentos populares da Terra, diremos que a vibração seria como um primeiro palpitar ou inicial do que se chama vibração, como se um coração humano começasse a funcionar. No espírito, inicia-se na mente e desencadeia o movimento vibratório dos corpos espirituais. No ser humano, do perispírito, tal como a pedra atirada no lago produz ondas decorrentes das radiações ou irradiações que nascem do pensamento vibrando. E os raios? Os raios você verá na crosta, nascendo da mente e disparados como tiros de revólver. Tiros de revólver? Sim, como tiros de revólver. Se nos forem muitos espíritos concentrados juntos, superconcentrados, até como um tiro de canhão. Tiro de canhão quer dizer que podem provocar uma guerra? Poderia, entre os espíritos e entre a humanidade encarnada, como Hitler mobilizou o povo para o mal e Gandhi para o bem. Eu estava estarrecido. Que coisa! Agora eu começara a entender muita coisa. Platão olhou-me carinhosamente. Compreendeu hoje o valor e o perigo da ideia? E nós, meus amigos, nós entendemos? Qual é o perigo de a gente se unir a um grupo de pessoas que pensam determinada coisa? Nós estaremos somando esse tipo de vibração e sendo responsáveis por aquilo. Se for pensamentos de amor e paz, será maravilhoso. Mas se for pensamento de guerra, de violência, de malquerência, nós estamos contribuindo para isso também. Como é que nós estamos pensando? Vamos meditar mais a respeito. Continuando, pelos caminhos da terra. Foi quando perguntei ao mestre Platão: Senhor, não seria isso o inferno? E ele respondeu: céu e inferno são estados de espírito. Onde se reunirem os bons, será o céu. E onde se reunirem os maus, será o inferno. Enquanto perdurar a maldade neles, haverá em suas almas as chamas do inferno, que não são as chamas e tormentos da própria consciência culpada. Ou melhor, que são as chamas e tormentos da própria consciência culpada. O sentimento de culpa determina o tempo da condenação interior. Quando ela se extingue, começa o céu, que é a tranquilidade e a paz interior, que em verdade constituem o céu. Mais uma vez eu repito, o sentimento de culpa é completamente inútil e prejudicial. De nada adianta que a gente se sinta culpado. É melhor que a gente se sinta responsável. Eu sou responsável por aquele erro e vou consertar o erro. A culpa só serve para atrasar a nossa jornada de evolução. Portanto, meus amigos, vamos evitar a culpa e vamos estimular a responsabilidade. Vamos corrigir os nossos erros o quanto antes. Ficar culpado de nada adianta. Continuando. Deus não condena nem absolve ninguém. A criatura, espiritual ou não, vive no reino da lei, que a condena ou absolve no âmbito da própria consciência, que lhe cria o tormento ou a paz. Deus é lei e o universo é a área imensa em que ela se exerce. Infringir a lei é penetrar no domínio do inferno, vivê-la é estabelecer o céu em si mesmo.
Dito isso, o legendário Platão sorriu e disse: Não pensem que esse pensamento é meu. Muito bonito, mas não é meu. De quem é então? O sábio olhou-me enigmaticamente e esclareceu: É do nosso jovem Altino, que está mais atualizado com os pensamentos do mundo do que eu. Não se esqueça, Calicrates, eu sou do mundo grego. E deu uma gostosa gargalhada e continuamos descendo, muito próximo da crosta. De repente notei que abaixo de nós o espaço escurecia, assim como na terra o céu escurece antes da tempestade. Assustado, quis saber de Apolônio o que era aquilo, pois via que em certos lugares aparecia aquela sombra, lagos ou manchas enormes suspensas no espaço. Mas nisso o espírito colocou-me a destra na fronte, mais sobre a cabeça. Agora você vai começar a sentir a visão se ampliar. De fato, comecei a sentir. Então, pediu Apolônio: Fixe bem a vista, olhe bem. Reparei que flutuávamos sobre imensa massa de lixo, escuro, cinza, marrom escuro, pegajoso, esquisito em alguns lugares. Espoucava em alguns sítios, estouravam aqui e ali, parece que como flores envoltas em fumaça. Aquilo são os pensamentos inferiores ou maus que nadam na atmosfera da crosta. Fiquei me perguntando o que seria. Meu filho, a mente humana no cosmos gera pensamentos de luz pelos espíritos superiores. Também pela inferioridade das trevas, emite forças do mal e da escuridão. Essas ondas de pensamentos, acumulados em certas zonas, voltam a atuar sobre outras mentes humanas ou espirituais e desencadeiam as forças terríveis do mal, que chegam até a provocar guerras. Quer ver? Desçamos mais. A esse convite de Apolônio, descemos mais ainda ao encontro do mundo. Sobre o mundo. Flutuávamos sobre grande praça da capital paulista. A multidão regurgitava. Milhares de pessoas, cruzando-se misturadas, caminhando depressa, atarefada na luta humana diária. Homens, mulheres, moços, velhos, falando, discutindo, vendendo, comprando nas lojas, nas calçadas, numa tremenda azáfama. Vi que da mente dessas criaturas partiam como flechas verdadeiros raios e pensamentos das mais diversas cores. A maioria escuros, os pensamentos, parecendo flores escuras, ficavam flutuando a poucos metros de altura e caminhavam em sentido horizontal, e se aglutinavam uns aos outros, e iam se acumulando e formando uma verdadeira massa de lixo escuro, cinza ou preto, meloso, nojento e feio. Às vezes pousavam em muitas cabeças e eram absorvidas pelas outras mentes das outras pessoas, como que se aninhavam ali como ovos ou filhotes num ninho de passarinho. Ovos de beija-flor, porém, sempre escuros, e como o ovo do chupim no ninho do tico-tico. Os raios, impulsionados por pensamentos sob o império da mente, partiam das mentes em grande velocidade, atingiam o organismo espiritual das outras criaturas, lesando-as de alguma forma, produzindo-lhes irritação ou os mais esquisitos resultados. Como eram pensamentos inferiores, por afinidade provocavam a movimentação de dezenas de outros semelhantes, que como brotavam, então, daquele fantástico ninho, e à semelhança do movimento das criaturas humanas da praça, se movimentavam agitadamente no plano invisível, atacando-se uns aos outros desvairadamente. Notei que raios muitas vezes eram dirigidos e endereçados a certas criaturas e atingiam-nas. Meus amigos, eu recomendo mais uma vez o livro Formas, Pensamentos, de C.W. Leadbeater, onde estão desenhos de pensamentos humanos e suas consequências. Então, meus amigos, eu espero que vocês estejam entendendo a importância dos pensamentos. Como é importante quando nós estamos em meio a multidões, como é importante que a gente se mantenha livre de maus pensamentos. A gente tem que se policiar. Jesus já falou, orai e vigiai. Vigiem a nós mesmos. A gente precisa vigiar como nós estamos pensando, porque pensamentos idênticos vão penetrar em nossa alma.
Então, se nós estivermos tendo bons pensamentos, teremos uma boa, entre aspas, colheita de pensamentos maravilhosos. Será que todos nós entendemos a importância dessa situação? Quando há briga num ambiente, a gente deve se retirar o quanto antes. E, se possível, emitir bons pensamentos de paz e harmonia para esse local. Isso cabe em qualquer momento. Quando a gente vai dormir, não custa nada fazer uma oração pela paz, mentalizando os locais onde a paz é necessária. Vocês não imaginam como isso ajuda, como isso favorece o clima terrestre. O clima, essa parte do clima que importa, certo? Hoje vamos ficar por aqui. Aguardo vocês na continuação de nossa leitura.